A sonda JUICE, sigla em inglês para Explorador das Luas Geladas de Júpiter, foi lançada em 14 de abril de 2023, com um objetivo específico, como seu próprio nome diz: explorar 3 das 4 luas galileanas de Júpiter, Ganímedes, Calisto e Europa. Por ser uma lua com uma altíssima atividade vulcânica, isso é um caso à parte. O interesse da NASA está principalmente no fato desses satélites naturais possuírem água líquida abaixo da superfície, e isso faz aumentar muito as chances de haver vida por lá. Microbiana, claro, mas extraterrestre. Embora para muitos aficionados da vida fora da Terra isso possa ser meio decepcionante, para os cientistas quer dizer muita coisa, e muita coisa de extremo valor. Ora, se há qualquer tipo de vida próxima a nós, imagine o que pode haver entre outras galáxias e sistemas estelares. Bom, mas não estamos aqui para falar da missão principal da JUICE, e sim das informações que ela obteve a respeito do 3 Atlas, já que as suas lentes foram apontadas para o viajante sideral em novembro de 2025, e como numa tacada de sorte, conforme admitiu Oliver Wittes, um dos cientistas do projeto, conseguiram fazer análises importantes do Atlas. O fato é que o JUICE não foi projetado para fotografar o visitante. Além disso, ela ainda está a cerca de 5 anos para alcançar o seu destino, que são as luas de Júpiter. Entretanto, numa posição bastante peculiar, já que está a meio caminho afastada o suficiente da Terra e também do seu destino, mas nada cômoda para um fotógrafo espacial, uma vez que tem o Sol para contrapor-se. Aí é que reside outro problema. As câmeras da JUICE não podem operar sob a incidência dos raios solares sem a devida proteção, queimariam-se em segundos. Daí vem a sorte comentada por Wittes. A JUICE tinha uma janela de 23 dias terrestres entre o dia 2 e 25 de novembro para capturar imagens e possíveis dados sobre o cometa. Sim, são vários dias, eu entendo. Porém, um sério fator, justamente por causa do Sol, a sonda contava somente com 30 minutos por dia para apontar os seus instrumentos para o 3 Atlas. Isso significa que não podia haver atrasos, não podia haver qualquer delay, senão o foco seria perdido. E sabe o que aconteceu? A JUICE está equipada com 11 instrumentos científicos altamente sofisticados para estudar a atmosfera e a magnetosfera de Júpiter, mas os seus olhares mais atentos serão para as luas geladas que orbitam o gigante gasoso para tentar descobrir o que há por debaixo daquele gelo todo. Será que encontrarão vida? Quem sabe, né? Desses 11 instrumentos, 5 foram ativados e direcionados para o 3 Atlas, além da NavCam. Janus, que é a câmera óptica de alta resolução da sonda, os espectrômetros MAGES e UVS, que fizeram uma varredura em infravermelho do 3 Atlas em diferentes faixas de comprimento de onda. O SWI, outro espectrômetro que estudará a composição das atmosferas de Júpiter e suas luas, e o PEP, um poderoso detector de partículas formado por sensores que estudarão a magnetosfera do gigante gasoso. Já de imediato, a primeira surpresa veio em forma de uma imagem, e não só na imagem em si. É bom lembrar que essa imagem é apenas uma preliminar do que realmente foi capturado. Há muito mais segredos ocultos no 3 Atlas do que os cientistas sabem até agora. Os instrumentos foram capazes também de coletar dados importantes a respeito da composição, formato e outras características que possam ou explicar as anomalias todas encontradas no 3 Atlas até o momento, ou torná-las ainda mais misteriosas. É bom salientar que essa foto foi capturada não por uma câmera de alta resolução ávida por objetos errantes, mas sim pela NavCam da JUICE. A NavCam, além de não ter uma boa resolução, é uma câmera utilizada para auxiliar na navegação da sonda pelo espaço. Mas ainda assim,
ela conseguiu uma imagem que trouxe bastante ânimo entre os cientistas envolvidos no projeto. Embora os dados completos estejam previstos para chegar à Terra nos próximos dias de fevereiro desse ano de 2026, a equipe da missão JUICE ficou curiosa demais para esperar. Por isso, resolveram baixar somente uma pequena parte, algo como um quarto do total de informações capturadas pela sonda. E isso inclui a imagem que acabamos de ver, o que também não era o que eles esperavam ver. Isso foi uma surpresa e tanto. Eles mal conseguem esperar o que vem por aí. O cometa aparece bem nítido na imagem, mostrando que está bastante ativo. Ao redor dele dá para ver um brilho difuso de gás, como se fosse uma névoa iluminada. Também surgiram sinais de duas caudas diferentes, uma mais fina e esticada, apontando para cima da imagem, e outra mais suave e espalhada, indo na direção oposta. O registro foi feito no dia 2 de novembro de 2025, durante a primeira janela de observação do 13 Atlas pela sonda. Isso aconteceu 2 dias antes do ponto de maior aproximação entre eles, que ocorreu no dia 4 de novembro, quando a distância chegou a 66 milhões de quilômetros. Isso significa pouco menos da metade da distância entre a Terra e o Sol. O restante dos dados, na verdade, a maior parte deles, está previsto para chegar aos computadores da ESA e da NASA entre os dias 18 e 20 de fevereiro. Mas por que essa demora? Você deve estar se perguntando. Segundo a Agência Espacial Europeia, ESA, é curioso o motivo. Naquele momento, a sonda estava usando sua antena principal como uma espécie de guarda-sol para se proteger do calor intenso. Com isso, sobra apenas uma antena menor para enviar informações de volta, o que deixa a transmissão bem mais lenta. É como se fosse uma internet de escada. Não sei se você é da sua época, mas era bem complicado. Mesmo estando mais distante do cometa do que algumas sondas que orbitam Marte já estiveram de outros corpos, a JUICE conseguiu observá-lo logo depois de sua passagem mais próxima do Sol, o periélio, a fase em que esses objetos costumam ficar mais agitados e liberar mais material. Para isso, a expectativa é que os próximos dados revelem detalhes ainda mais interessantes, incluindo imagens mais nítidas, análise da luz emitida, identificação dos materiais presentes e medições das partículas liberadas pelo cometa. Agora você pode estar se perguntando por que os dados coletados pela JUICE são tão importantes. De fato, não só para a equipe do 13 Atlas, como também pela equipe da JUICE, os dados coletados são uma mina de ouro científica por uma combinação única de fatores, que vão desde a origem enigmática do objeto até o posicionamento privilegiado da sonda. Bom, entre os motivos que tornam esses dados tão importantes, eu posso citar 1. Cápsula do tempo galáctica. Diferente dos cometas já conhecidos pela ciência, que nasceram no nosso próprio sistema solar, o 13 Atlas é um objeto interestelar, o que já o torna um importante alvo de pesquisa e conhecimento. Estima-se, por exemplo, que este cometa possa ter até 7 bilhões de anos. Como o nosso sistema solar tem cerca de 4,6 bilhões, o 13 Atlas oferece uma janela inédita para a história da nossa galáxia muito antes da Terra existir. Analisar sua composição permite aos cientistas entenderem as condições químicas e físicas de outros lugares da Via Láctea, funcionando como uma amostra física de um sistema estelar distante trazida até nós. É como um verdadeiro mensageiro cósmico, trazendo informações de longe. Outro motivo é o momento perfeito e a máxima atividade. Referindo-me novamente a WITAS, a observação da JUICE foi um golpe de sorte temporal. A sonda observou o cometa logo após ele passar pelo seu periélio, que é o ponto mais próximo do Sol. Nesse momento, o calor solar é máximo, fazendo com que os gelos do cometa sublimem, ou seja, se transformem em gás,
e isso acontece de forma abrupta e violenta. Enquanto as sondas de Marte o capturaram em outubro, quando as primeiras imagens mais nítidas do cometa foram divulgadas, a JUICE testemunhou sua passagem em novembro, num estado muito mais ativo, liberando grandes quantidades de gás e poeira. Isso facilita a detecção de moléculas que, de outra forma, estariam congeladas e invisíveis e, portanto, inacessíveis para serem capturadas. Terceiro motivo: ponto de vista exclusivo. Enquanto os outros telescópios, tanto terrestres quanto espaciais, estavam numa posição desconfortável em relação ao 3 Atlas, naquele início de novembro, a JUICE encontrava-se não só numa posição quase perfeita, como também a uma distância favorável. Todos esses fatores juntos, somados ainda com a tecnologia embarcada na sonda, certamente trarão informações cruciais sobre o 3 Atlas, e os astrônomos poderão saber muito mais sobre o universo do que já tiveram chance de saber. Assim, pelo menos, é o que esperam. Que segredos o 3 Atlas tem para nos contar, hein? Vamos aguardar ansiosos. Obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.